Existem níveis em que o homem caminha, que ele decide caminhar com Jesus, em que sorrir ou chorar, contanto que seja na presença dele. Exaltado ou humilhado, contanto que seja na presença dele. É o melhor lugar para se estar. Cantar a volta do Senhor. Porque a igreja que se prepara para um grande encontro é uma igreja que caminha sem culpa. É uma igreja que caminha sem peso. É uma igreja que se move debaixo de uma responsabilidade saudável. Porque não tem peso. Quando Jesus diz assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e que é suave. Isso não implica que você não vai ter responsabilidades para com o reino, para propagar o evangelho, para falar dos grandes feitos, para contar os milagres, para ser um canal de bênção na vida dos outros. Não. Sempre vai haver a responsabilidade de ser um filho de honra. E é um tempo em que a igreja precisa entender o que é ser filho de honra. Assim como Jesus. E o que eu quero falar com você nessa noite é sobre algumas especulações que roubam o que Deus tem para você como filho, como filha. E se existe algo que o diabo tem tentado roubar, é o direito de você fazer parte da ceia, de você cear. E existe um episódio, um texto bíblico, que me mostra algo muito interessante sobre características. Talvez o texto não tenha a ver com a ceia em si, mas sim com as especulações que o mundo, independente de período, época, estações e tempos, utiliza as mesmas ferramentas para roubar, para querer roubar através de especulações. E pelo fato de muitas das vezes nós não sabermos quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós, nós somos levados por essas especulações. E deixa eu te falar algo. São apenas especulações. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite se encontra no livro de Neemias, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou utilizar essa versão que está aqui, tá? Nós vamos ler até o versículo 5, tá bom? Você pode dizer assim comigo, Espírito Santo. Você pode falar com mais convicção isso? Espírito Santo. Fala comigo. Diga assim, Espírito Santo, vem com a porção que eu preciso para essa noite. Vamos lá. Tendo Sambalate ouvido que, diga assim comigo, edificamos. Diga mais uma vez, edificamos. Continuando o texto, diz assim, edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu os judeus. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montes de pó as pedras que foram queimadas?
Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Até aí. Esse texto mostra algo. Como todos sabem, se não a maioria, Neemias foi um homem que foi chamado para fazer a reedificação de Israel. Em um período recorde, ele reergueu os muros e estabeleceu toda a cidade de Israel. Mas nesse interim, enquanto ele foi chamado para tal desafio, houve também perseguição de 3 homens. E aqui, nesse texto qual lemos, existem algumas características que foi percebido sobre algumas especulações mentirosas usadas para roubar o que Deus tem para os filhos. Eu não quero me alongar muito por conta do tempo, e eu quero ir a primeiro ponto agora, sobre uma das especulações. Foi o que foi declarada. O que fazem esses judeus? Existe uma versão que diz assim, esses fracos judeus. Tem uma versão que diz assim, o que esse punhado de judeus fracos pensam que estão fazendo. Em primeiro lugar, o diabo ataca a nossa pessoa. Neemias era um homem que era copeiro do rei. Era um serviçal. Ele foi chamado para fazer algo inusitado. Você já se imaginou fazendo algo inusitado para Deus nesses dias? Pois é. Quando olho para cada um de vocês, sabe o que é que eu vejo? Uma obra inusitada de Deus prestes a acontecer. Só que esses homens tentaram desmotivar. Esses homens tentaram entrar com especulações para roubar a atenção de Neemias. Deus tem algo específico para tratar com você. Deus tem algo exclusivo para fazer nesse tempo, mas você precisa saber para onde você está olhando, porque se você acreditar nas especulações que esse presente século usa, você vai ser roubado, a tua atenção vai ser roubada, e o tempo não é para se perder tempo olhando para onde não se deve. Especulações, o mundo está cheio. Especulações, a sociedade está louca. Para que a igreja se fragilize através de meras especulações. Você já se viu fazendo algo inusitado para Deus? Você sabe o que Deus tem de inusitado para ser feito na tua vida, através da tua vida nesse tempo? Não? Alguém sabe? Não? Se você sabendo ou não, eu quero que você repita comigo. Algo inusitado farei nesse tempo. Diga assim comigo. Contagiar uma geração com propósitos eternos. Uau, aleluia, glória a Deus. Você já imaginou contagiando alguém com os propósitos eternos? Você já se viu trazendo uma porção do alto para alguém que está sem expectativa nenhuma para esse presente século, e você libera uma porção sobre a vida dessa pessoa, e a pessoa olha para você e diz: uau, que palavra foi essa que você liberou? Aí você diz: foi Jesus que me deu a palavra para a sua vida. Especulações tendem a querer parar aqueles que já têm a vitória por certo.
Esses homens começaram a trazer palavras contra Neemias e contra aquele povo que estava com ele. Uma outra especulação que é utilizada: permite-se lhes isso? Será que eles conseguem? Será que eles são capazes? Aqueles que têm uma obra inusitada para ser feito, muitos vão olhar, o presente século vai olhar e vai dizer: por acaso são capazes de fazer isso? Por acaso são capazes de tocar em uma geração, inflamar uma geração com propósitos eternos e com o fogo do Espírito, ao ponto de que vidas sejam curadas e transformadas, vidas comecem a receber revelações para algo nesse tempo? Por acaso tem capacidade? Será que são capazes? Sabe o que é mais louco? É porque às vezes nós nos pegamos pensando assim: ou será que aconteceu só comigo isso? Já aconteceu contigo, pastor Tiago? De você estar fazendo algo e você parar e ficar: puxa vida, será que eu tenho capacidade para fazer isso? É normal pensar isso. Não é normal você se alimentar disso. Porventura, um copeiro do rei que veio com uma carta conseguirá erguer esses muros? Porventura, tal pessoa mazelada, vive pisando na bola, rateando, pode cear? Como eu estou feliz nessa noite, sabe por quê? Porque nessa noite será uma noite onde todas as especulações desse presente século serão derrubadas, destruídas, e você vai estar habilitado, porque ceia significa algo para mim nesses dias. Habilitação. Um terceiro ataque, né, na verdade, sobre essa imaginar se seriam capazes, ele fala, depois de atacar a pessoa, ele questiona as intenções da pessoa. E em seguida, eles perguntam: porventura vão sacrificar? Será que sacrificarão alguma coisa? Será que eles vão construir o muro em um dia só? Agora, as especulações tentam nos fazer duvidar do nosso relacionamento com Deus. Porventura, a oferta que foi alçada hoje vai romper algo na vida dessa pessoa? Porventura, o dízimo, a primícia que essa pessoa alçou, vai frutificar? Será que eu vou frutificar? Porventura, esse tempo que eu tenho me aplicado a me abster de algumas alimentações, eu vou realmente estar em um nível de ouvir a voz de Deus falando comigo? Porque se existe algo que eu entendo é que quando eu me abstenho, entro em tempos de jejuns e consagrações, aquilo é somente para mortificar minha carne, me tornar sensível àquilo que o Espírito está querendo falar naquele período, naquele tempo. Talvez você acredite que o jejum ele vai te santificar. É o teu direito de pensar. A palavra diz que eu já estou santificado em Cristo. Foi Ele quem me santificou, e foi na cruz. Foi a atitude de Jesus que me santificou, não são as minhas atitudes. O meu jejum, a minha consagração, mata a minha carne e aviva o meu homem espiritual para me tornar sensível àquilo que Deus está falando. Quando o meu homem espiritual é ativado, esses níveis de especulações passam a ser mais fáceis de serem batalhados e vencidos.
Um quarto é quando fala: darão cabo da obra num só dia. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Vai acontecer só porque eles têm oferecido sacrifícios ao Senhor? O inimigo, ele tenta nos convencer que não temos capacidade de realizar a missão. A maior dificuldade hoje da igreja é realizar a missão. Sabe por quê? Porque sempre queremos realizar a missão do nosso modo. Jesus, para realizar a missão, o qual foi concedida, foi imputada, foi entregue como responsabilidade a ele, ele teve que se submeter a alguns processos. Entre tais, até enfrentar o próprio diabo no deserto. Mas ele só venceu, só derrotou o diabo no deserto, porque ele se habilitou no Jordão. Porque ele foi afirmado no Jordão. Todas as vezes que Deus te afirma em algo, é porque Ele está te preparando para uma conquista, para uma vitória. Deus nunca afirma ninguém por afirmar. Sempre quando Deus afirma, é porque Ele tem algo para entregar como vitória na vida daquele que é afirmado por Ele. Amém? Um outro tipo de especulação é: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro como pedra. Em outras palavras, finalmente ele ataca a qualidade do nosso trabalho. Finalmente ele quer atacar, trazendo dúvidas no que nós estamos fazendo. Deixa eu falar algo para você. Diga assim comigo: para toda especulação mentirosa, existe, no mínimo, uma verdade de Deus para seu povo. Toda especulação, todo intento que o diabo tenta jogar sobre a sua mente, no mínimo existe uma afirmação de Deus, uma verdade para você desfrutar. O diabo, ele se profissionalizou em atacar os filhos. Talvez você esteja passando por ataques, tem nada a ver com pecado. Às vezes é um tempo de habilitação. Foi com Jesus. A palavra diz que ele sofreu todo tipo de tentação, de todo ataque, porém, sem pecado. Para toda especulação mentirosa da parte do diabo, existe no mínimo uma verdade de Deus para você. Quer que eu diga algo? E o diabo não está preocupado com o teu passado, não. Ele não está nem aí para o teu passado. Ele está preocupado em você concluir aquilo que Deus tem. O propósito que Deus tem para liberar, para realizar através de você. Ei, Deus tem algo específico para você nesse tempo. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus tem algo para você. Você precisa acreditar. E o que é que eu diga? Eu quero declarar sobre a sua vida. Vai acontecer. Vai realizar. Você é capaz de declarar, em nome de Jesus, declare: eu sou uma ferramenta especial para esse tempo. Vamos, comece a se afirmar em Deus, querido. Comece a se afirmar em Deus. Seja a imagem e semelhança de um Cristo vivo.
Mas é porque se eu contar a minha história para o carroceiro, até o burro que vem com ele chora. Sabe o que eu estou preocupado? Não é contar o que aconteceu com o meu casamento há mais de 20 anos atrás. Estou preocupado em verem o que Deus tem feito no meu casamento hoje. O passado só serve de uma coisa para mim. Para eu rever meus conceitos. E buscar ser cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Mas o senhor está falando isso porque você é pastor. Não, larga a mão disso. Para com esse pensamento tolo. Para todo filho, Deus tem algo específico. Para todo filho, Deus tem uma obra perfeita. Para todo filho, Deus tem um planejamento ideal, único, exclusivo. Neemias, ele não se preocupou com que os homens, Sanbalate, Tobias e, sei lá o nome do outro agora, Gozem, sei lá. Existem versões que trocam. Não estava preocupado com eles, sabe por quê? Porque ele sabia o propósito que tinha para ser cumprido. Assim como Sanbalate, Tobias e Gesem atacaram Neemias para tirar ele do propósito, assim o diabo tenta fazer conosco. E às vezes começa em uma simples coisa. Eu não vou para a ceia hoje porque eu discuti com a minha esposa. Eu não vou para a ceia hoje porque eu fui muito rude com meu filho. Que meu filho mereceu e eu passei do limite com ele. Eu não vou para a ceia porque estou com o coração pesado. Para com isso. Eu sempre falo, todos os motivos são motivos para você entender que você precisa quebrar esse preconceito criado dentro de você para estabelecer um lugar na mesa com Jesus. Se você está esperando um dia estar perfeito para poder cear, morra. Morra. E até é complicado falar isso aqui, né? Morra. Conversava com uma pessoa essa semana e disse, se você está esperando uma igreja perfeita, é melhor cantar. Yeshua, o Messias adorado, em breve ele vai voltar. É melhor cantar que ele venha logo. Toda igreja na mídia social, gente, nas mídias é perfeita, cara. Toda igreja ela é perfeita. Mas sabe o que eu amo na igreja? É porque corre o risco da grande maioria todos serem mazelados, todos serem doentes. Mas se estão na igreja, é porque estão buscando uma transformação. Você não está buscando uma transformação? Eu busco todos os dias. Todos os dias eu tenho que matar um pouquinho do bicho velho na minha carne. Todos os dias. E quando eu tenho a oportunidade de participar de uma ceia, eu disse, hoje, agora é que eu vou selar realmente que eu sou uma nova criatura. Os teus inimigos, eles não têm interesse que o propósito que Deus tem para você se cumpra.
eles sempre vão lembrar da sua fraqueza. E eu amo quando a minha fraqueza é lembrada. Sabe por quê? Porque todas as vezes que minha fraqueza é lembrada, por quem quer que seja, eu corro para próximo do meu Deus. Porque lá, Ele me vê a sua imagem e semelhança. Ele não me vê com a minha fraqueza, porque a minha fraqueza não foi Ele quem me deu, foi o mundo que me entregou. A tua fraqueza só tem um único motivo, fazer você se aproximar de Deus. Mas ela não pode ser um motivo de você alimentá-la. E aqui eu quero dizer algo que você precisa perceber, a atitude de Neemias em relação a tudo isso. Neemias foi verdadeiro, ele não adoçou, ele não açucarou e nem minimizou a situação que se encontrava com o povo. Lá no capítulo 4, do versículo 4, diz assim, Neemias, então orei. Não sei como é que está essa versão aqui. Já começou logo orando. A oração de Neemias, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Perceba a atitude de Neemias. Ele reconheceu o ataque. Neemias se apresentou diante de Deus. A versão que eu tenho aqui diz assim, então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles. E no versículo 5 diz assim, não ignore sua culpa. Neemias foi verdadeiro diante de Deus. Neemias por ele estar posicionado em Deus, ele sabia que algo que todos nós precisamos entender é que a verdade é algo fundamental para a vida daqueles que querem cumprir um propósito eterno. Seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com Cristo, com o Espírito Santo, seja verdadeiro com seus irmãos, caminhe na verdade, não tenha medo de falar a verdade, saiba como falar a verdade, porque achamos que ser ignorante é falar a verdade. Não, é ser ignorante. Saiba como falar a verdade. Expresse a verdade. Segundo, Neemias assumiu a responsabilidade que lhe era de direito. Todo filho que quer cumprir um propósito que Deus tem para a sua vida, ele assume a sua responsabilidade. Ele não lança na mão de outros. No capítulo 2, no versículo 17, Neemias fala assim na versão que eu tenho aqui. Mas então eu lhes disse, isso Neemias falando, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Como é que está aqui? Bota aí no capítulo 2, versículo 17, por gentileza. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Na minha terra diz assim, o cabra tem que ser macho, tem que ter sangue no olho, carê. Senhor, eu estou aqui, estou padecendo, mas eu quero nesse dia remir, eu quero mudar essa situação. Eu estou nesse rol, eu estou nessa luta, e eu quero mudar. Perceba uma certa indignação nas palavras de Neemias. Se você analisar, ele assumiu a responsabilidade e também ele foi um agente viabilizador para ele e para Israel. No versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim, então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei minha conversa com o rei.
Aqueles que querem cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, sempre tem algo para carregar e liberar sobre a vida dos outros e que Deus fez com ele. Em outras coisas, em outras palavras, uma carta viva, ser um testemunho vivo. Seja testemunho vivo. Neemias, ele não teve vergonha nenhuma. Ele contou como ele fez e o que ele fez, da maneira como ele fez. E em seguida, Neemias confiou o que tinha disponível para eles ali em Israel. No versículo 18, quando ele diz ao Senhor, então contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim, e lhes relatei a minha conversa com o rei, eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. Aqueles que carregam porção, aqueles que carregam algo específico, exclusivo da parte de Deus, daquilo que Deus tem para um tempo, Ele sempre libera sobre a vida do outro força, alegria, disponibilidade, desejo, coragem para vencer. E eu estou falando assim porque eu estou muito cheio de expectativas para essa noite. Ah, como eu estou com santas expectativas. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei a minha conversa com o rei. E em seguida ele disse, sim, vamos reconstruir. E ficaram animados para realizar essa obra. Neemias nunca duvidou do que Deus poderia fazer ali. Não duvide do que Deus é capaz de fazer em você e através de você. Estou falando de um escravo, de um copeiro, que todos os dias ia lá, passava pela morte, todos os dias. Ele tinha que provar o alimento antes do rei, para saber, porque ele era bonzinho, ele era exclusivo? Não. Porque se aquele alimento estivesse envenenado, quem morria primeiro era o copeiro, era Neemias. Deus não chama ninguém para fazer algo se a pessoa não corre risco todos os dias. Aqueles que vivem diante da presença do Senhor, que desejam que a obra do Senhor seja cumprida, eles vivem desafios todos os dias, gente. Rabacabasotorobabá. Se você não está disposto a viver desafios todos os dias, sinto em lhe dizer, provavelmente a boa obra que Deus tem para concluir através de você não se cumpra. Tem que ser macho para viver a obra do Senhor. Se eu fosse um gaúcho, eu diria tem que ser bagual. Tem que ser muito homem, segundo o coração de Deus, para pegar uma cidade destruída e reerguê-la. Estou me enchendo de fé aqui. Se você não tem, eu estou disposto a liberar a porção de fé sobre você. Rabadagassocorrobalabaxi. Quando nós lemos o texto de Neemias, achamos tão romântico. Que lindo. Uau! Nossa! O cara abriu mão de ser copeiro do rei. Estava arriscando a vida dele todos os dias. E foi lutar por algo que era mais dos outros do que propriamente dele. Porque ele já estava com a vida dele ganha. Ele era copeiro do rei. Ali, ele só tinha que cumprir os ritos diários. Não, se eu continuar fazendo isso, você passa do rei. O rei, vai ser meu chapa. E a prova é que ele fazia tão bem feito que quando ele relatou para o rei, não, calma, vou preparar uma carta, você vai pegar isso, você vai levar madeira, você vai tudo. Eu vou te equipar, eu vou te habilitar para você
cumprir essa boa obra. Você consegue entender os níveis que, como igreja, nós temos que caminhar? A aparência é só para quem quer viver de aparência. Para vencer, você tem que arregaçar as mangas, você tem que viver riscos. Em outras palavras, você tem que viver por fé. E aqui eu caminho para a parte final da mensagem. Neemias, no capítulo 4, no versículo 14, diante de toda a circunstância, a palavra diz assim, no versículo 14 do capítulo 4 de Neemias, diz assim: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse. Perceba que quem estava com Neemias não era qualquer um. Diga assim comigo, eu não sou qualquer um. Diga assim, eu, no mínimo, sou um oficial. Ele reuniu, foi os nobres, os oficiais e o restante do povo. Existem 3 níveis que nós temos que caminhar no propósito que Deus tem. Ou eu me coloco como povo, ou eu vou ser um oficial, ou eu me coloco como um nobre, aquele que é digno de carregar a confiança do meu rei. Que nível você que pretende caminhar nesse tempo? Precisamos ter coragem para alcançar o nível de nobreza. E Deus tem chamado nesse tempo homens e mulheres para viver em níveis de nobreza. Que nível você quer? Você quer ser um mero oficial? Amém. Deus abençoe. Você quer fazer parte do povo? Amém. Deus abençoe. Você quer ser um nobre? Uma nobre? Amém. Agora entenda que o local que você decide ficar vai revelar o quanto de intensidade você quer ter com o seu rei. Você acha que um rei, ele vai ter todos os dias com o povo? Só nem estudar, é só assistir esses filmes aí, épicos, você vai ver. Que o rei só ia para o povo em condição extrema. Você pode ser um oficial do rei. Entenda também que para ser um oficial do rei, você só vai à presença do rei quando você vai se retratar, dar um feedback de algo que o rei mandou você fazer. Ou então o rei te chama para você fazer algo. São para missões específicas. Mas o nobre, o nobre, diariamente ele está com o rei. O nobre, diariamente, o rei conversa com ele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar para você nessa noite. O nobre, sempre que o rei prepara uma ceia, ele convida primeiramente o nobre. Quando eu olho para você, para cada um de vocês aqui, eu vejo nobreza. Hoje é uma noite de Santa Ceia. E o rei quer convidar os nobres a sentar à mesa com ele para cear, para receber uma habilitação. Rabaciocoborobababá. Ei! Os discípulos só conseguiram ser os discípulos, a qual se tornaram apóstolos, depois que se sentaram à mesa com Jesus e foram habilitados para tal feito.
Como eu estou alegre nessa noite, porque eu sei que cadeias estão sendo quebradas aqui nesse ambiente. Ah, Jesus! No mesmo versículo 14 do capítulo 4 de Neemias, Neemias declara assim: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Nobre, ele nunca luta por si. Ele luta por um reino. Espírito Santo, traz revelação a eles, mostra. Nobres lutam por algo comum do reino. Uau. E aqui é o caminho para encerrar essa mensagem. E quero deixar conselhos. Guerra ou guerras sempre vão existir e sempre será um assunto de família. Neemias falou aqui: lutem por suas casas, suas esposas, por seus familiares, por suas filhas, lutem pelos seus lares, lutem. Nossas vitórias pessoais, diga assim, minhas vitórias pessoais. Vamos, você precisa desatar nisso em nome de Jesus. Isso aqui não é porque eu quero que você repita para ficar lindinho, bonitinho na mensagem e pá, não. É para desatar algo sobre a sua vida. Uma vez eu ouvi um cara falando: quando você for ministrar, você nunca peça para os outros repetir. Aí eu disse: vá, catar coquinho, meu. Porque se Deus tem me dito para pedir para o povo repetir, para ser algo educativo, para instruir, eu preciso fazer. E eu quero que você diga comigo assim: minhas vitórias pessoais têm ramificações, diga, coletivas. No corpo, ninguém nunca vence só e nunca fracassa só. Se um pastor cai, se um líder cai, se alguém da igreja cai, não foi aquela pessoa quem fracassou, foi o corpo. É o corpo. É a noiva que sofre. Se falam mal da igreja, falam mal do corpo, falam mal de você, falam mal de mim. Se denigrem a imagem da igreja, estão falando mal do corpo. Está falando mal de você. Está te humilhando, está me humilhando. Você não consegue perceber isso. E às vezes somos meio que sarcásticos. Tu viu, fulano caiu. Pois é, cara, eu sabia que ele ia cair. Tolo. Você se alegra com isso. Eu choro com isso. Eu choro. Porque todas as vezes que alguém cai, a pessoa está levando Cristo para a cruz novamente. Cristo está sendo crucificado novamente. Eu não choro, é porque dói em mim. Porque eu aprendi algo, trazer comigo as marcas de Cristo. Por isso que eu luto todas as vezes, e eu ensino aos pastores dessa casa, aos líderes. Cara, tudo é motivo para as pessoas virem cearem. Tem que ser batizado, é lá. Tem que fazer os 4 passos de não sei, é lá, aqui, se você quiser cear nessa noite, você pode cear.
Basta você entender que Cristo é maior do que tudo e do que todos, de que o amor dele é incondicional para a minha vida, para a sua vida. É só crer no poder que há em Cristo. Sabe por quê? Porque toda guerra tem a ver com famílias. Toda guerra. Se alguém é fragilizado, se alguém cai, o corpo é penalizado. Porém, se alguém vence, o corpo é vitorioso. O corpo, ele é evidenciado. Por isso que nós temos o costume de que quando algum irmão da casa constitui algo, adquire um bem ou conquista algo, eu e a minha esposa somos os primeiros a declarar: nós celebramos isso. Nós acessamos essa porta de celebração. Um outro conselho, e eu quero chamar o pessoal do louvor para ir subindo. Medo faz parte do arsenal dos poderes demoníacos. Você sabia que, se você estudar historicamente, o medo, ele levou mais à morte do que qualquer outro tipo de doença e de qualquer outro mal? Diga assim comigo: medo é fé no Deus errado. Temor não tem nada a ver com medo. Medo é acreditar no Deus errado. O medo é o pecado mais socialmente aceito na igreja. Quando rejeitamos o medo, vivemos em paz. Você sabia disso? Quando rejeitamos o medo, vem sobre nós uma paz. Eu fico imaginando a vida dos mártires da igreja. Eu fico imaginando Estevão sendo apedrejado. E naquele momento de tamanha dor, ele recebeu uma graça para suportar aquela dor, que conseguiu vislumbrar Cristo esperando por ele em uma escada, onde tinha anjos preparando o caminho para ele. Ele não tinha medo. É tempo, e não estou chamando para você ser um mártir nesse aspecto, porque eu acredito que esse período passou. O ataque hoje sobre os mártires da igreja vem de outra forma. Se você é um nobre, você não precisa, você não tem por obrigação sentir com que o medo te flagele, te destrua. Porque todas as vezes que você tem medo e você alimenta o medo, você está alimentando o Deus errado. A palavra diz que Ele não nos deu um espírito de medo. E existe uma arma chamada, diga assim comigo, importância. Quando nós acionamos essa arma da importância, de ter cuidado uns com os outros, o corpo ele passa a um novo nível de estrutura. Logo ele consegue suportar a novos níveis de batalhas. Só que se traz na mente algo muito louco. Sempre se fala, quanto maior o nível, maior o nível de batalha. Concordo. Mas a grande questão é porque esquecemos de algo. Se Deus te entrega um novo nível, e nesse novo nível tem novas batalhas, deixa eu te falar algo. Ele também renova a condição de te proteger. Logo, eu tenho que desejar novos níveis em Deus.
e não ter medo das novas batalhas, porque eu sei que nesse novo nível, Deus vem com nova forma de me proteger, de cuidar de mim, de me amparar e me dar amparo e condição de me tornar um vitorioso, independente do nível que eu esteja, porque eu sou um nobre, você é um nobre, você é uma nobre, você precisa entender isso nesse tempo. Uau! Cuide, preste atenção, coloque seus ouvidos no lugar certo. Não coloque seus ouvidos no lugar aonde não tem a devida importância. Neemias, no capítulo 6, ele fala assim no versículo 1, que os três, Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro, e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sanbalate, versículo 2, e Gesem enviaram uma mensagem pedindo para que eu me encontrasse com eles, num povoado, na planície de Ono. O significado dessa palavra Ono significa força. E aqui eu vou para o outro conselho. Neemias praticou algo muito interessante que nós devemos praticar nesse tempo. Lembre-se sempre quem você é. Eu vou dizer de novo, lembre-se sempre quem você é em Deus. Porque se você se lembrar de você enquanto pessoa, é perigoso. Mas se você se lembrar de você, quem você é em Deus e o que Deus tem feito por você, você vai começar a ter percepções do que Deus vai fazer em você e através de você. A verdadeira confiança na obra de Deus, a verdadeira confiança na obra de Deus em nossas vidas nos protegerá das setas inflamadas. A palavra diz que no versículo 10 do capítulo 6 de Neemias, Semaías, um que era da parte de Neemias, foi convidar a Neemias para se esconder dentro do templo, para se proteger, e Neemias percebeu que aquilo não era de Deus. Tenha as percepções e os seus ouvidos aonde Deus está te informando as coisas precisas. Por quê? Diga assim, porque eu sou um nobre.